Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. E hoje pode ser o primeiro dia de uma nova história na sua vida. Sim, foi para tantos e tem sido. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, hoje, Ele pode fazer uma obra na tua vida. O Espírito Santo diz que tudo que nós semearmos, isso nós colhemos. Infelizmente, a falta do conhecimento de Deus, do entendimento da palavra de Deus, faz com que se viva de modo errado, se pense, se fale, ou seja, o que nós vamos semeando no nosso dia a dia. E daí o que acontece? Os resultados vêm, a consequência, a colheita. Ora, se eu plantar uma espécie de semente, eu só vou colher frutos daquela espécie. Como eu costumo dizer, quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Se plantar melões, colherá melões. E por aí vai. Então, o conhecimento da palavra de Deus é que começa a mudar a história, e isso começa dentro do coração. Daí a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus, Deus que nos conhece, que nos criou. E Deus nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança. Mas por que tantos abalos? Por que tantas pressões? Olha, Satanás existe. Ele sabe muito bem como conseguir atingir uma pessoa para deixá-la deprimida, amargurada. Nós vamos continuar falando das coisas do coração. A falta do perdão tem sido um problema seríssimo no mundo espiritual, diante de Deus, acima de tudo. E essa é uma triste realidade. Pessoas colhendo o sofrimento e dia após dia nada muda, nada melhora. Quando o Senhor Deus enviou Jesus, na verdade, Ele veio para transformar vidas. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, isso começa dentro do coração. Ore comigo, nós vamos fazer uma oração de consagração a Deus, iniciando nosso programa, uma oração de agradecimento a Deus. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, que o Teu Espírito Santo venha e ajude a cada um, Senhor, na compreensão da Tua palavra, porque o Senhor tem tudo preparado. Sabemos que o Senhor enviou Jesus a este mundo e Jesus, então, derramando o seu sangue, lavou os pecados, comprou, pagou o preço, mas é necessário, Senhor, a iluminação dos olhos do coração. Com tudo isso, Senhor, contemplamos as Tuas obras, vemos as maravilhas da Tua criação. O Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo, dotado de riquezas, Senhor, todas de que se precisa neste mundo e muito mais, Senhor, e em abundância. Por isso agradecemos. Pai, damos graças pelo dia, pela noite, pelas bênçãos, pelos cuidados, pelo Teu zelo, pelos livramentos, por toda a graça que o Senhor tem derramado, pelas mãos do Senhor que tem nos sustentado. Senhor, desde o ar que respiramos, agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. E nós estamos falando das coisas do coração. Por quê? Bom, o coração humano, não estamos falando do órgão que bombeia o sangue, mas o lugar dos sentimentos. Esse é o lugar preferido do diabo atingir, porque ele sabe como machucar as pessoas. Joga um contra o outro, joga marido contra a mulher contra o marido, joga filhos contra os pais. E daí vai.
E se Satanás puder, ele joga as setas dele, os dardos inflamados, as setas para todos os lados, para atingir todos. Por isso a necessidade, queridos, de ouvir a palavra de Deus. Conhecer esse mundo espiritual. Bom, se é espiritual, não se vê a olho físico. Mas a realidade que a Bíblia apresenta. Satanás existe. E os demônios tentam destruir o ser humano. Então Jesus veio. E ele veio e trouxe do céu, veio com poder para desfazer as obras malignas. Porém, ele ensina. Às vezes na questão de tratamento, vamos lá, pessoas interpretam ou recebem o que alguém fala de modo distorcido, já se fecha o coração, e dali já fica com raiva, e dali já não quer mais, vamos dizer, não quer mais convivência. Então Satanás, ele faz essas coisas. Quando você coloca o coração em ouvir a palavra de Deus e compreender, as coisas começam a clarear. Você vai compreendendo, entendendo os porquês da vida. Então, queridos, vamos aqui a essa realidade. Então, Jesus disse aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 21, ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, quais são os meus valores? Você vê o que Jesus está dizendo. Que onde nós colocarmos o nosso coração, é porque aquilo ali é o nosso tesouro. Há quem coloque o coração em alguém de tal modo, que as entranhas, o interior, fica todo tomado daquilo. E aí a pessoa sofre a decepção, o desespero toma conta. E aí quer acabar com a vida. Quantos já foram? Então veja, Jesus trouxe libertação, ele veio para libertar. Mas o entendimento da palavra vai fazer toda a diferença. Outro exemplo, são pessoas que ficam com raiva à toa. Meu Deus, tem gente que, sabe, por nada, por coisas absurdas, mínimas. Uma palavra que não gostou de ouvir. Olha, os absurdos. Como pessoas interpretam, até vamos dizer, a fisionomia, a forma. Ah, porque olhou para mim com ar de desprezo. Ah, porque fez cara de ironia. E às vezes não é nada disso. É preciso acabar com isso. Limpar o coração mesmo. Pessoas que estão sempre zangadas, sempre indignadas, sempre iradas, sempre tensas, sempre nervosas. Sempre vitimadas. É impressionante. Então Jesus, ele ensina tudo. Ele nos ensina, ele é o príncipe da paz. Ele ensina. Veja as coisas da vida, os segredos da vida, que não se compreende de outro modo. Porque ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é tudo na verdade. Então ele disse, olha, onde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro também. Onde estiver o seu tesouro, onde você tem o seu maior valor, seu coração está preso ali. E aí só dá sofrimentos. Então Jesus ensina a amar a Deus. Aí ele ensina você a derramar o coração diante dele. Quantas pessoas estão enclausuradas, trancadas, fechadas. Por quê? O coração estava. Foi o pai que feriu, foi a mãe que feriu, foi o marido que feriu, foi o filho que feriu. A filha, por aí vai. E se estende, obviamente se estende. E se Satanás perceber que a pessoa realmente, ela tem a sensibilidade extremamente aguçada, a flor da pele, é ali que ele vai investir com a sua malignidade. Então é preciso buscar e ouvir a palavra de Deus. Quartas-feiras nós temos uma escola bíblica
aprendendo de Jesus, como ele mesmo diz, aprendei de mim. Essas palavras todas, né, que trazemos aqui, você encontra nas Escrituras Sagradas. Eu acabei de citar agora, em Mateus 11, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele diz, aprenda de mim. Ou seja, você quer viver a vida? Você quer o conhecimento das coisas da vida? Temos o conhecimento científico. Muito bem, para o cérebro, obviamente. Vamos lá. Vamos esgotar aí os recursos da profissão. Vamos aprender, vamos... Tem um ditado que diz que o saber não ocupa lugar. É verdade. Mas as coisas de Deus muitas vezes ficam em falta. Um coração vazio. Um coração que não tem paz. Um coração inquieto. Um coração cheio de ansiedade. De repente cheio de turbulências, de raivas, de iras. E aí? Durante a série O Perdão, eu trouxe vários casos aqui. Vários. De gente que não abriu o coração para liberar perdão. E pessoas que, infelizmente, caíram em prisões espirituais. Prisões espirituais. A depressão, uma doença grave. O Senhor Jesus falou sobre isso. Tem uma passagem em Provérbios que o Senhor Deus diz que as suas palavras produzem saúde. Isso mesmo. Dessa forma simples que eu estou te dizendo. Vou partilhar aqui com você. Em Provérbios, no capítulo 4, o Senhor Deus diz assim, veja só. Provérbios, capítulo 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, bem no meio. Eu já passei 2 versículos para você, 2 partes, não é? Então, filho meu, olha só. Atenta para as minhas palavras. Deus falando, chamando a nossa atenção para o que está escrito. E quantas pessoas pensam que a Bíblia Sagrada é um livro religioso, é um livro de crentes, é um livro de evangélicos? Lamentavelmente perdem essa comunhão tão linda, tão tremenda que o Espírito Santo nos oferece. Diz aí, vem me ouvir. Vem me ouvir e eu mudo a tua vida. Vem me ouvir, eu vou enxugar as tuas lágrimas. Você não crê em Deus? Sabe que Ele é o Todo-Poderoso? Então vamos lá, vamos ouvir. Então a seguir ele diz, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Ou seja, põe o teu coração, o teu entendimento, assim como você lê, mantenha os seus olhos, os olhos do entendimento, ali naquilo que Deus falou contigo. Foque aquilo, seja isso o teu foco. Né? Pessoas focadas, tá? Focadas em Deus, focadas na palavra dele, pessoas focadas na vida, são as pessoas que avançam, são as pessoas que vencem. A pessoa que ouve a Deus, o Espírito de Deus fala, queridos, a pessoa toma uma atitude e Deus honra. Deus honra. Então ele diz, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, bem no meio. Não é pelas beiradas, é no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A realidade, quantas pessoas caem numa clausura, na depressão. Quantas ficam prisioneiras das amarguras. E daí desencadeia-se uma série de coisas. A Bíblia explica, queridos. Claro, não vamos dizer que todas as doenças vêm da tristeza, da amargura e da depressão. Mas que muitas vêm, a Bíblia explica. A Bíblia Sagrada explica sim. É o que nós estamos aqui observando.
porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Tá vendo? Então o corpo responde ao que nós temos no coração. Um grande remédio é a alegria. Mas como ter alegria estando cheio de problemas? Então, queridos, a participação de cultos, a busca de Deus. Quantas pessoas estão aí com a vida toda enrolada, toda atrapalhada. Quantos até com a vida toda destruída. Mas, infelizmente, não ouvem a Deus. Querido, o ser humano tem que ouvir o Criador. Nós temos que ouvir Deus. Ninguém melhor do que Ele para saber do que precisamos. E Ele nos fala e nos responde na sua palavra. Então, volto àquele princípio de que falo constantemente. Enquanto as pessoas pensarem que a Bíblia Sagrada é o livro dos crentes, é o livro dos religiosos, é o livro dos evangélicos, vão perder comunhão, a comunhão que Deus quer ter. Deus quer ter comunhão com cada um. Se você observar Abraão, por exemplo, o Senhor Deus apareceu a ele, falou com ele, ele ouviu a palavra de Deus, a palavra, imediatamente deu atenção e passou a fazer o que Deus lhe dizia. E tantos outros. Nós temos na Bíblia Sagrada, né, pessoas que ouviram a Deus, que falaram, oraram a Deus e foram respondidas. Pessoas que Deus mudou a vida, literalmente mudou o curso, tirou de sofrimentos, enfim. Deus, o Senhor Deus é muito interessante como pai, como amigo, mas Ele é o Senhor. Então, queridos, falando do Senhor Deus, falando da sua palavra, nós vamos a uma outra parte do nosso programa agora, mas estamos aqui ouvindo a palavra viva, a maravilhosa palavra de Deus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem, então ouvir a palavra de Deus traz uma paz incrível ao coração. E aí que começa, porque a vida não é de fora para dentro de nós. Muita gente diz assim, não, quando eu tiver tudo que eu quero, tudo que eu desejo, quando eu for uma pessoa rica, eu vou ser muito feliz. Não, queridos. Há pessoas muito ricas que são muito infelizes. E há pessoas pobres que são felizes e tranquilas. Eu não estou aqui justificando e dizendo que tem que ser rico ou tem que ser pobre. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo para você o que é uma realidade. Tudo acontece dentro de nós. Há pessoas tão pobres, tão miseráveis de paz. Não tem paz. Não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade, não tem um sono tranquilo. Vive numa turbulência interior tenebrosa. O coração parece um mar agitado. Pessoas revoltadas, mal-humoradas, pessoas sempre zangadas, pessoas sempre iradas, pessoas sempre cheias de ódio. Isso não é vida. E o outro tem paz, uma paz tão abundante, uma alegria, uma firmeza. Então, queridos, não se julga uma pessoa pelas aparências ou pela vida ou pelo que ela tem. Não se mede pelo dinheiro que tem, pelo status, né? Como vive, enfim, nada disso. Então o Senhor Deus diz que tudo é dentro do coração. Amém? Muito bem. Então nós falávamos das coisas interiores do ser humano.
Quantas pessoas estão aí com o mar agitado? Olha, se deitam não conseguem dormir. Amanhecem o dia já mal-humoradas. Algumas já levantam da cama aborrecidas, já levantam nervosas, iradas. Isso não é vida, queridos. E outros caem em sofrimentos e aí prisões espirituais. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus. Amanhã nós temos uma escola bíblica, ensinamentos, estudos da palavra de Deus. Jesus fala, você crê nesse Jesus que esteve neste planeta, Filho do Deus Altíssimo, o que veio, trouxe salvação, ele foi à cruz. Veja, Jesus, ele foi à cruz. Ele entregou a vida como um ser humano, né? Como cordeiro sacrificial, em substituição daquele cordeiro do Antigo Testamento, né? Que era um animal. E Jesus veio e se colocou, né, em sacrifício, se entregou em sacrifício para a salvação do ser humano. Esse é o ponto central da vida humana. Bem, muitos não creem, muitos desprezam, muitos até ironizam, é lamentável, mas felizes os que creem. O próprio Deus diz que feliz é aquele que crê na sua palavra, aquele que ouve e aquele que põe em prática. Então, não é nada difícil. Amanhã nós temos a escola bíblica em 3 horários, 3 reuniões, 3 cultos, às 7, 14 e às 19 horas, estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos então a oração, o momento da oração. Agora nós vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, contemplando as tuas obras, os céus, Senhor, a terra, este imenso universo, a natureza criada por ti, uma natureza tão diversificada, tão gloriosa, tão rica, tão linda. Senhor, contemplamos o Criador da criação. E chegamos a ti neste momento pela tua palavra, pois Jesus nos ensina. Jesus nos abriu acesso. Jesus, lá na cruz, no momento em que o Senhor expirou, o véu do templo se rasgou e o Senhor nos abriu a porta da salvação eterna, a porta para chegarmos à tua presença. E Senhor, eu chego a ti agora, unindo a minha fé com quem está passando por uma grande batalha, uma grande luta. Alguém, Jesus, para quem a vida tem sido muito sofrida, mas ouvindo a tua palavra, Senhor, e o teu Espírito Santo fortalecendo. Então, a partir deste momento, tudo pode mudar. Pai, nós nos unimos porque cremos. Que o teu Espírito Santo venha fortalecer esse coração que estava cansado, Senhor, já desiludido, Senhor. Alguém, Pai, que dia após dia tem feito colheitas de dores na alma, de sofrimentos. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o Senhor dos exércitos, um Deus que tem prazer em socorrer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, ou não é a minha fé com quem está orando comigo, ou quem está neste momento, Senhor, lavando a sua alma nas lágrimas, Senhor, crendo na tua palavra, e eu te peço, Senhor, levanta essa amiga, levanta esse amigo, levanta essa pessoa
que teve a sua vida, Senhor, destruída, alguém que teve o coração ferido. E Jesus, o Senhor é quem faz o sol da justiça brilhar. Vem agora, Senhor. Acalma esse coração. Tome a cada um pela tua mão poderosa e conduza, Senhor, nos teus caminhos. Pai, é o nosso pedido. E nós agradecemos de todo o nosso coração. Senhor Deus, muito obrigada. Pai, derrama a tua paz. Derrama a tua bênção. Põe teus olhos, Senhor, para cuidar, cercar e livrar de todo mal. Abençoe, é o nosso pedido. Nós cremos e agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos aí ao final do nosso programa, um programa que fala a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela responde a todas as perguntas. As coisas da vida, ninguém sabe melhor que o nosso Criador. E então, é necessário tão somente abrir o coração. Então eu chamo você, convido você, amanhã nós vamos ter a Escola Bíblica em 3 reuniões, em 3 horários, 7, 14 e 19 horas. E agora fique na paz do Senhor Jesus, muita paz no seu coração. Olha, creia, creia, creia. Deus não desampara aquele que crê nele, aquele que o busca. Deus te abençoe, muita paz e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.